A Lufthansa acaba de revelar algo que muda tudo sobre o A340. Uma aeronave que muitos consideravam um símbolo do passado, de repente, volta ao centro das atenções como peça-chave de uma estratégia que desafia a lógica do mercado aéreo. O Airbus A340 foi criado nos anos 90 para dominar os céus intercontinentais, com seus 4 motores. Numa época em que o medo de cruzar oceanos com apenas 2 turbofãs era real. Durante anos, ele representou o ápice da engenharia europeia. Mas o tempo passou e as companhias aéreas começaram a vê-lo como um fardo. 4 motores significavam o dobro de manutenção, mais peso e maior consumo de combustível. Era o oposto do que o mercado moderno exige: leveza, eficiência e sustentabilidade. A própria Airbus encerrou sua produção em 2011. E as companhias começaram a substituí-lo por modelos mais modernos, como o A350 e o Boeing 787. A British Airways, a Air France, a Virgin Atlantic, todas elas se despediram do A340. Parecia que o fim dessa era estava decretado. Só que a Lufthansa, teimosamente, fez diferente. A companhia decidiu manter o A340 ativo e em 2025 ainda opera 22 unidades em suas rotas internacionais. O que parecia nostalgia virou um movimento estratégico que agora está sendo reconhecido como uma das decisões mais inteligentes da aviação comercial recente. E o segredo dessa escolha acaba de ser revelado. Antes de continuarmos, um breve parêntese. Se você gosta de entender os bastidores da aviação, aproveita e se inscreve no canal. É rápido e ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo no ar. Pois bem, a Lufthansa entendeu algo que as outras companhias ignoraram. Enquanto todas corriam para comprar aviões novos e mais econômicos, a empresa alemã percebeu que o custo de aquisição dessas aeronaves modernas era o verdadeiro vilão. Um A350 mil novo pode custar cerca de 350 milhões de dólares. Mesmo com financiamento, isso significa pagamentos mensais milionários. Já o A340, embora gaste mais combustível, é completamente quitado. Não há dívida, não há leasing, não há parcela. Ele está pago há anos. E em tempos de incerteza, essa diferença muda tudo. A pandemia de 2020 foi a prova. Enquanto companhias do mundo todo enfrentavam atrasos na entrega de novos aviões, a Lufthansa tinha uma frota de quadrimotores pronta para voltar ao serviço. Assim que as fronteiras reabriram e a demanda disparou, a companhia alemã foi uma das primeiras a recuperar capacidade operacional. Os A340, que estavam parados nos hangares, voltaram a cruzar o Atlântico cheios de passageiros, enquanto concorrentes ainda esperavam suas encomendas da Boeing e da Airbus. Mas não é só uma questão de ter aviões disponíveis. A Lufthansa transformou esses jatos veteranos em máquinas de gerar lucro. Como? Ao reposicioná-los em rotas altamente lucrativas, focadas no público premium. Enquanto outras companhias preferem colocar seus aviões mais novos nas rotas de longa distância, a Lufthansa usa o A340 em trajetos onde o que importa não é apenas a eficiência de combustível, mas a experiência a bordo e a confiabilidade do serviço. O A340-600, por exemplo, foi reconfigurado com uma das cabines mais luxuosas da frota. Ele transporta apenas cerca de 280 passageiros, mas com uma distribuição que privilegia as classes superiores. 8 suítes de primeira classe, mais de 50 assentos business e uma seção Premium Economy com amplo espaço. Essas rotas atraem executivos, diplomatas e viajantes dispostos a pagar caro por conforto e pontualidade. Em trajetos como Frankfurt-Los Angeles, Frankfurt-Boston e Munique-Hong Kong, o valor médio de uma passagem de ida e volta ultrapassa $4.000. São voos que se pagam mesmo com alto consumo de combustível, porque cada assento premium
gera uma margem considerável. E aqui entra outro fator essencial. A Lufthansa não depende de terceiros para manter seus aviões. Ela é dona da Lufthansa Technik, uma das maiores empresas de manutenção aeronáutica do planeta. Isso significa que o custo para revisar um motor, substituir componentes ou realizar inspeções pesadas é muito menor do que o de companhias que precisam terceirizar esses serviços. Enquanto outras empresas gastam milhões por revisão, a Lufthansa gasta uma fração disso e ainda ganha ao prestar serviços de manutenção para outras companhias. Esse controle sobre a manutenção cria uma vantagem competitiva única. Com a idade das aeronaves aumentando, as peças de reposição se tornam mais caras e raras. Muitos fabricantes encerram o suporte técnico, o que encarece ainda mais o processo para quem depende de fornecedores externos. A Lufthansa, ao contrário, possui estoques próprios de peças e equipes treinadas para lidar especificamente com o A340 e o Boeing 747, outro veterano de sua frota. Essa estrutura permite que a companhia mantenha aviões antigos voando com segurança e confiabilidade, enquanto os concorrentes preferem aposentá-los por falta de suporte. Essa sinergia entre frota própria e manutenção interna cria um ciclo econômico poderoso. O avião, totalmente depreciado, continua gerando receita, o custo de manutenção é controlado e a margem operacional se mantém positiva. O lucro que esses aviões geram serve para sustentar a própria Lufthansa Technik, que, por sua vez, mantém a frota viável por mais tempo. É um modelo de eficiência que depende de escala, experiência e visão de longo prazo, e que poucas companhias no mundo conseguiriam replicar. Vale lembrar que a Lufthansa aplica a mesma lógica aos seus Boeing 7478, os últimos jumbos ainda em operação em larga escala. São aviões enormes, caros de manter, mas que carregam enorme valor simbólico e de marca. Passageiros que embarcam na Rainha dos Céus associam a experiência, a tradição e a grandiosidade da companhia. Isso cria um valor intangível, a percepção de qualidade e história. A Lufthansa sabe explorar isso melhor do que qualquer outra. No entanto, a companhia também não vive apenas de nostalgia. Ela já planeja o futuro. A substituição dos A340-600 por jatos mais eficientes, como o Airbus A350-1000 e o Boeing 787, está programada para ocorrer a partir de 2026. O cronograma foi pensado para coincidir com a entrega gradual dos novos aviões, evitando lacunas operacionais ou prejuízos com aposentadorias antecipadas. É uma transição controlada, financeiramente equilibrada e estrategicamente inteligente. Mas até lá, os A340 continuarão voando e rendendo. Cada decolagem representa lucro líquido, cada viagem paga o combustível e ainda sobra margem. Mesmo com os custos ambientais aumentando na Europa e as novas exigências de uso de combustíveis sustentáveis, os SAF, ou Sustainable Aviation Fuels, a Lufthansa aposta que sua estrutura de manutenção e o foco nas rotas premium manterão o programa rentável até a chegada da nova frota. E é importante notar, a estratégia da Lufthansa com o A340 não é um gesto romântico de apego ao passado. É uma decisão empresarial fria e baseada em números. Quando se coloca tudo na balança, custo de capital, manutenção interna e receita por assento, o A340 ainda faz sentido. Ele pode ser menos eficiente por litro de combustível, mas é imbatível quando o custo total por assento disponível é considerado. O segredo é que a Lufthansa consegue controlar variáveis que as outras não podem. Ela é dona da aeronave, controla a manutenção e domina o mercado de passageiros premium.
Retire qualquer uma dessas três vantagens e o A340 se torna um problema. Junte todas e ele vira um ativo lucrativo. É essa a lógica que faz a estratégia funcionar. Durante anos, especialistas chamaram essa postura de conservadora, mas agora a revelação de como o sistema realmente funciona mostra que se trata de algo muito mais sofisticado. É uma engenharia financeira que converte aviões antigos em centros de lucro, um modelo que só pode existir quando há integração vertical, do hangar à cabine. E se você está gostando dessa análise, aproveita e se inscreve aqui no canal. É rápido e ajuda o algoritmo a recomendar mais conteúdo como este. A verdade é que a Lufthansa não apenas desafiou o consenso da indústria, ela provou que ainda há valor em ativos que o mercado já descartou. Quando olhamos para o cenário global, vemos companhias desesperadas por renovar frotas, gastando bilhões em novos aviões e demorando anos para amortizá-los. Enquanto isso, a Lufthansa segue operando aeronaves que já estão totalmente pagas, mas que continuam produzindo receita sólida. Claro, isso não vai durar para sempre. O A340 já tem data para se aposentar e o futuro da companhia é, sem dúvida, bimotor e mais verde. Mas até lá, cada quilômetro voado por esses veteranos representa dinheiro entrando, experiência acumulada e tempo ganho para uma transição mais suave e a revelação que a Lufthansa acaba de fazer sobre sua estratégia mostra o poder de olhar para o mercado com outros olhos. Enquanto o resto do mundo corre para substituir o antigo pelo novo, os alemães preferem extrair até o último centavo dos investimentos passados. Não por teimosia, mas por cálculo. E no fim das contas, essa história é sobre eficiência real. Não apenas no consumo de combustível, mas na gestão de recursos. É sobre entender que o avião mais moderno nem sempre é o mais rentável e que, às vezes, o segredo está em usar o que se tem de forma mais inteligente. A era do A340 pode estar acabando, mas a lição que ele deixa é valiosa. Inovação não é só tecnologia, é também estratégia. A Lufthansa mostrou que é possível transformar um símbolo do passado em um motor de lucro. Uma decisão que hoje parece ter sido genial. E antes de encerrar, um último recado rápido. Se ainda não for inscrito, este é o momento. Aqui, cada vídeo traz histórias reais sobre aviação, estratégia e poder. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, já sabe o que fazer. No fim, o A340 vai sair de cena, mas a estratégia da Lufthansa ficará como exemplo. Às vezes, a melhor forma de inovar é justamente fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. E foi exatamente isso que a Lufthansa acabou de provar ao mundo.